questão aqui que eu acho que já é uma continuidade a isso que a gente está falando. Eu vou começar essa questão com um exemplo, e isso eu quero que a gente discuta, se for possível, no jogo e principalmente no treino, tá? Por quê? Principalmente por uma discussão que está tendo hoje em relação à abordagem ecológica, tá? A teoria ecológica no treino. Eu acho que é muito importante a gente mencionar isso, e aí a gente depois vai se encaminhando para o final do nosso episódio, tá? O Thierry Henry, ele deu uma entrevista uma vez, falando que ele jogou, enfim, ele foi treinado pelo Guardiola, né? No Barcelona, bem no início do Guardiola. A gente sabe que os treinadores eles se adaptam enfim, a filosofia do treinador ela vai, enfim, ela vai mudando de acordo com o contexto que ele está. O Guardiola de hoje não é o mesmo de lá atrás, enfim. Mas naquela situação, o exemplo os pontas eles tinham que ficar bem abertos nas beiradas e até o último terço a equipe chegava, enfim, com aquela plataforma. A partir do último terço, eles poderiam ter liberdade, enfim, de trocas de posição. Aí, isso o Henry explicando, né? Inclusive numa mesa tática. Né? Aí ele falou assim: teve um dia que a bola estava antes do último terço e o Henry desobedeceu o Guardiola e ele não esperou a bola chegar no último terço para ele sair da posição dele. A bola, enfim, ali em segunda fase de construção, ele sai lá da ponta, vem para o meio, vem jogar aqui no meio, gera uma situação e aí o time faz o gol. A partir dessa movimentação que ele fez. Primeiro tempo, deu intervalo, o Guardiola tirou ele. Porque ele desobedeceu o que, enfim, era planejado. Aconteceu algo que não era esperado, enfim, e a reação a princípio do Guardiola foi essa. Não estamos querendo aqui taxar o Guardiola de certo e errado, enfim, quem somos nós para falar de um treinador, enfim, até inclusive como o Guardiola. Mas é uma experiência interessante, uma história interessante para a gente pensar na pergunta que eu vou comentar aqui, porque isso pode acontecer no jogo, mas também no treino, né? E se o que foi planejado não acontece ou acontece algo de diferente? A gente comentou alguns casos, por exemplo, do Felipe Luiz. E aí? O que fazemos? Né? Como podemos reagir a isso? Né? Se nós estivermos ali liderando a equipe. No treino e no jogo. Eu entendo assim, ó. A gente treina para produzir um jogo próprio, né? E nós entramos nesse contexto de enfrentamento que tem um adversário com ideias próprias. Te diria que um mínimo de ideias estratégicas diante daquele adversário e um máximo de ideias próprias. Entendeu? Entendeu o que eu te falei? Porque assim, os detalhes são estratégicos. Perfeito. Tática é aquilo que a gente vem treinando, que a gente vem construindo juntos. Que é o fruto das interações entre os jogadores, que é o fruto das nossas ideias de jogo. Ela está ali, ela está em movimento. Mas a gente vai jogar diante de uma equipe que costuma pressionar muito no começo do jogo. Estrategicamente, o que a gente vai fazer nesses primeiros 5 minutos? Ou coisas assim. Ou quem vai ficar mais próximo de quem. Enfim. Não é esperado que a sua equipe ela jogue dentro do seu jeito de jogar. Então, é esperado, essa é a expectativa. A realidade é que isso pode ser, de alguma forma, pode prevalecer, mas outras coisas podem acontecer. Perfeito. Então para mim é assim,
Está bom quando os jogadores estão agindo dentro desse jeito de jogar. Mas o adversário vai aviltar. E os jogadores têm sempre a prerrogativa de decidirem o jogo. Quando você me diz assim, aquilo que nós planejamos não aconteceu, significa que, de alguma forma, a gente vem jogando ou atuando um outro jogo. E aí a pergunta é, por quê? Pode ser que o adversário tenha nos tirado tanto das nossas ideias, a ponto de a gente estar sendo jogado, manipulado pelo adversário? Então, eu preciso rever. Porque, do contrário, para mim, são coisas assim, meio fantasiosas. O que eu quero te dizer é assim, ó, o adversário nos dominou ao ponto de a gente não conseguir jogar o nosso jogo, pode ser que eu tenha que ir embora com isso, manipulado pelo adversário, e eu não consegui jogar o nosso jogo. Mas a expectativa era jogarmos o nosso jogo. Então, quando você me dá o exemplo quando você diz assim, no jogo não vai acontecer o que a gente planejou, o que a gente planejou para mim é isso, é jogarmos o nosso jogo. Sei lá, se eu penso assim, se a equipe joga com passes curtos, com mais jogadores em torno da bola, jogar o nosso jogo é ver isso. Então, se a gente não faz isso porque o adversário nos domina, eu preciso entender o que tá nos aviltando ao ponto de a gente não conseguir. Muito Diferente bom. a gente pensar que o planejamento ele vai ser... O adversário vai responder segundo o nosso planejamento, os nossos jogadores vão responder de uma forma mais mecanicista, ou mecanizada diante daquilo. Acho que não. Acho que o planejamento é esse. Eu vou te dar um exemplo. E depois eu quero te falar um pouco sobre abordagem ecológica. O exemplo nós decidimos o Campeonato Paulista de 2017 contra um time tradicional, ABB. E no Parque São Jorge. Aquele seria o 10º título consecutivo do Corinthians. Eu era o treinador. Nós tomamos 2-0. 2-0 de cara, assim. A BB era uma equipe muito boa. A BB sempre é uma equipe muito boa no futsal paulistano. E nós fomos 2-0. Eu já tinha rodado os 3 quartetos. Nenhum tinha encaixado o jogo. Quando você fala gerar jogo, eu falo encaixar jogo. Ninguém tinha encaixado o jogo em nada. E aí, com 2-0, eu não queria ir para o vestiário com esse sentimento. Esse sentimento de ser dominado pelo adversário, de impossibilidade. Eu queria gerar alguma coisa nova. E eu arrisquei tudo. Eu joguei com linha goleiro os 5 minutos ou os 4 minutos finais. 2-0 para o adversário, linha goleiro, no futsal significa que os seus jogadores estão na quadra do adversário. Sim, você tem 5 jogadores na quadra do adversário. Ou seja, qualquer erro teu pode provocar um terceiro gol do adversário. E aí, no lugar de ir com 2-0 para o vestiário, eu iria com 3. E aí eu digo assim, então, o que aconteceu, Matheus? Para mim o que aconteceu é que tudo que a gente tinha, a expectativa que a gente tinha de jogar o nosso jogo, não ocorreu. E aí 1-0 jogou para uma questão mais emocional, o 2-0 intensificou esse desajuste emocional, esse desequilíbrio emocional. Falei, cara, eu preciso provocar alguma coisa nova. Então, ainda me restou, como treinador, coragem. E um jogo propício para esse tipo de coisa. Se eu fosse um treinador de campo, talvez não conseguisse. Mas no futsal é tudo volante. Gerou 2-1. E um sentimento de voltamos. Ou seja, deu certo. O João Guilherme faz um gol. E a gente vai para 2-1 e bola que passa raspando trave. E aí criamos a sensação de que podíamos. Então, diante você estava falando de planejar, eu não tinha planejado isso. Nem nos meus piores pensamentos eu imaginei isso. Eu aprendi isso. Naquele dia que a gente poderia tentar reverter arriscando tudo.
E eu fui com esse sentimento para o vestiário, de não aceitar a manipulação do adversário, de ter tempo de fazer algo. Eu poderia ter ido para o vestiário com uma sensação. Agora, eu recorri a algo conhecido dos jogadores. Só num tempo, num momento diferente, mas eu recorri a algo conhecido. Então, eu improvisei diante de algo conhecido para os jogadores. Joguei eles numa situação estressante, mas com algo conhecido, algo que eles faziam muito bem. Faziam muito bem. Para te falar sobre planejar e quando não dá certo, quando não dá errado, é essa coisa que você tinha me perguntado. Sobre a abordagem ecológica, eu acho que eu fui entender a abordagem ecológica em oposição a uma abordagem cognitivista, entendendo que os jogadores, eles decidem, eles atuam de corpo inteiro. Porque a abordagem cognitivista, ela acredita que toda a habilidade está na cabeça. Que as decisões dos jogadores são intermediadas por experiências prévias, pelos registros, pela memória. E a abordagem ecológica, ela entende que tudo aquilo que os jogadores precisam para decidir está no contexto. Então, a informação contextual é o que importa. O que guia as decisões dos jogadores são as informações que estão no contexto. E, evidentemente, que os jogadores, em atuando juntos enfrentam essas situações. Então, se a gente fosse pensar pela abordagem ecológica, a decisão, a tomada de decisão, ela é compartilhada. Então, se você fortalece o decidir junto, você fortalece a performance. Então, ela não tem um antecedente cognitivo mediando essa decisão. Ela aconteceria no aqui e agora. Isso eu fui entender na prática fazendo algo que eu nem gosto, mas que eu fiz, que é trilha. Trilha mesmo, você subir escalar eu ia falar uma montanha, mas um morro, sem enfrentar uma trilha. Quando você enfrenta uma trilha, a gente chega em algum momento que o Mateus, ele tem que passar por aquelas pedras, por aquele riacho, por aquele cenário que a gente tem ali. E eu também tenho que passar. Sabe como é que a gente vai passar? Segundo as nossas possibilidades. Então, como eu sou um cara alto, eu posso tentar saltar talvez algumas pedras. Como você não é, se fosse, eu imagino que você também seja, se uma pessoa ela é morfologicamente, ela tem uma outra estrutura, ela já escolhe algumas outras coisas. Então, na verdade, a gente interage com o ambiente segundo as informações que o ambiente está nos proporcionando. E segundo aquilo que a gente é. Então, por exemplo, não adianta, como você deu o exemplo lá, Felipe Luiz não é para atacar fundo. Ele interage com o ambiente segundo o que ele é. E isso eu acho que tem toda uma é muito promissor quando a gente pensa em treinamento. É muito promissor porque a gente reduz, por exemplo, numa abordagem ecológica, a gente vai reduzir a ideia de informar o jogador excessivamente. Você vai reduzir o número de instruções. Porque se você reduzir o número de instruções, você está apostando exatamente no investimento dele com o seu entorno para produzir essa inteligência de jogo. Olha como isso é profundo. Eu entendo que tem... Por exemplo, se a gente pensar em treino, no que a gente vinha falando, sobre modelo de jogo, sobre características dos jogadores, a gente vai ver que isso é uma tendência bidirecional. Tem um artigo do Duarte Araújo com outros, que eles falam dessa tendência bidirecional. Por quê? Porque se você tem, por um lado, você tem algo que é externo, que vem daquilo que atua sobre os jogadores, você tem respostas dos jogadores atuando sobre aquilo.
Então, você tem um movimento que é do global para o que é local, mas você tem aquilo que é local, aquilo que é dos jogadores, apresentando para aquelas ideias do treinador possibilidades. Então, é só a gente pensar. 2 times jogando num 3-2-5, 3-2-5, 2 times jogando num 3-2-5 terão conexões e desempenhos completamente distintos. Debaixo da mesma estrutura, completamente distintos. É isso. Então, as mesmas ideias ou a mesma estrutura, os jogadores, porque são distintos, vão apresentar soluções muito distintas para os problemas que estão surgindo. Que são outras conexões, outros jogadores. Aquele mito, assim, até tem um livro. Eu quero que minha equipe jogue como a equipe do Guardiola. Não sei se você conhece. Não é? Quando eu chego no Atlético Paranaense, eu assumo uma sub-14. Sub-14. Eu vinha de experiências muito com pessoas mais velhas, jogadores mais experientes, no Corinthians, nas equipes em Londrina, equipes que estavam disputando o campeonato principal, eu vinha com outra experiência. Eu fui treinar uma sub-14. E eu fui acompanhá-los num campeonato. E eles jogavam num 4-3-3. E quando eu olhei aquilo, me deu tantos insights, olhando as características dos jogadores, as combinações, e eu passo a treinar esse time completamente diferente. Então, os jogadores me informavam coisas diferentes para eu poder pensar num jeito que eles poderiam jogar juntos. Tá vendo? Eu tinha ideias, mas eles me informavam coisas diferentes. Eu dizia assim, poxa, mas esse menino aqui, ele tem que jogar aqui, aquele menino com esse. São informações que vêm dos jogadores influenciando as minhas ideias. Então, quando eu fui apresentando as ideias de jogo para eles, eu já vim contaminado, no bom sentido, por tudo aquilo que eles me informavam. Então, vamos lá, de novo, estamos numa abordagem ecológica. As minhas ações estão sendo guiadas pelas informações. Perfeito. E eu até falo, até brinco isso com o Alcides, que é assim, o treino de uma abordagem ecológica, ele é um treino que o treinador, ele muda o constrangimento. Então, ele é menos verbal, porque ele está apostando exatamente nessa dinâmica dos jogadores interagirem com as informações. Então, ele não esconde informações. E as informações, quem são os informantes numa abordagem ecológica? É o seu colega, é o espaço, é o adversário, é o piso que você está, é a velocidade, é a bola, é a meta para atacar, é a meta para atender. Esses são os informantes. Então, você fica um esperto, experiente, exatamente em lidar com essas informações que vão guiando as suas ações. Então, a emergência espontânea é o que está acontecendo. Mas o jogador, ele guia as suas ações pelas informações que ele está. Quanto mais ele lida com as informações, melhor ele fica em interpretar aquilo que acontece. É diferente da ideia de você registrar na memória e levar para o jogo os seus registros que estão na memória. Tudo está na cabeça? Não. Você decide como um todo. Por isso que na hora de saltar lá o lance, eu sou mais alto, faço de um jeito, você tem outras condições, você faz de outro jeito. E a gente resolve o problema do mesmo. Nós dois resolvemos o problema de formas distintas, o mesmo problema de formas distintas, segundo as nossas possibilidades. E isso, eu acho que a abordagem ecológica ela contribui muito para a gente pensar treino. Muito bom, professor. Eu acho que é interessante você trazer isso, essa análise da abordagem ecológica, o que ela é, né? Porque se a gente for analisar, uma análise, inclusive,
de primeiro ponto de vista, assim, panorama geral. A gente tem que, na minha, enfim, no meu ponto de vista, isso eu já discuti, inclusive, na disciplina da pós do Alcides e do Cezinha, esse semestre aqui na Unicamp. Enfim, a gente fez uma discussão de um artigo sobre a teoria ecológica, e eu falei, enfim, que na nossa discussão, né, no momento em que eu enfim, falei da minha palavra, eu falei que era uma abordagem delicada. Por quê? Porque se a gente tivesse um deslize, a gente poderia entrar num comportamentalismo. Por quê? Eu penso dessa maneira. Porque se a gente não entender o que o professor, que você falou agora, professor, essa percepção do como se percebe o indivíduo, a gente se depara com termos, por exemplo, comportamento, affordances, tarefa, ambiente, são termos que a gente encontra também no comportamento motor. São termos que o termo comportamento é um termo que advém, enfim, do comportamento motor. Por isso que eu acredito que é muito importante a gente entender a fundo a abordagem ecológica, porque a reflexão que eu trago quando a gente entra, por exemplo, quando algumas pessoas, treinadores, enfim, falam sobre abordagem ecológica, no sentido de, a gente vai manipular os constrangimentos, né, como você falou. Só que você fala o que realmente ou seja, eu preciso gerar ambientes, enfim, e proporcionar com que a pessoa ela se desenvolva a partir da interação com esse ambiente, né? Então, eu acho que isso é chave, Matheus. Isso é central. Porque assim, só fechando aqui, uma última frase, professor. Não, porque a gente, se a gente for pensar que eu vou manipular os constrangimentos para gerar estímulos, eu não posso também ir para uma linha de que eu vou gerar estímulos como se as pessoas ali não fossem seres humanos que pensam, né? Que têm autonomia, né? Como se, enfim, fosse, eu estou estimulando aqui, estimula ali, vai reagir assim, né? Observa, então, mas sobre observa. isso, Não, eu entendi. Mas deixa eu, assim, tentar esclarecer algumas coisas. Se o treinamento, a abordagem ecológica, ela está dentro sob um guarda-chuva maior, que é o interacionismo. Perfeito, Então, exatamente. já estão por aí descartadas as ideias inatistas e empiristas. E empiristas, perfeito. Já estão descartadas. Então veja, no que a gente está apostando? O treino da abordagem ecológica, ele não será artificial. Exato. Ele não será fora de um contexto de jogo. Porque se você retirar, se você isolar, você tira a possibilidade dos jogadores lidarem com as informações contextuais. Então, perfeito. Qual é a grande vantagem? É que o seu treino, ele tem que ser similar ao jogo. Ao jogo. Porque ele precisa dos informantes. O seu jogador precisa aprender a lidar com as informações. É nisso que está se apostando, como perfeito. Um todo. Isso que está se apostando. E essa aposta, ela não exclui você ter ideias de jogo. Perfeito. Exclui a ideia, por isso que eu acho que a abordagem ecológica ela se encontra com outras metodologias, porque o que está excluída é a ideia de que os jogadores serão adestrados a fazerem algo. Não. Os jogadores, eles lidarão com informações contextuais e afinarão a sua percepção. Não pode esquecer do acoplamento aí percepção-ação. Exato, muito bom. E aí, os seus movimentos gestuais, eles vêm sintonizados com essas demandas situacionais. Portanto, o que se chama calibração, que é essa questão dos ajustes gestuais, vem acopladas àquilo que o jogador vivencia. Uhum. Perfeito, muito bom. Então não tem como a gente confundir essas coisas. Não estamos falando da
do fortalecimento de hábitos no sentido de condicionamento. Nós estamos falando do fortalecimento de coordenações coletivas. Exato. Descobrir mais, aprender a usar as informações que o seu colega emite para você. Quando ele se movimenta, quando ele se aproxima, quando ele se distancia. Aprender como o Deco falou, se eu jogo com fulano, eu passo no pé. Se eu jogo com ciclano, eu passo no espaço. É isso que é fortalecido quando se vivem aquilo que é representativo. Muito bom. Em oposição àquilo que é superficial. Exato. É aí que a gente está. E eu acho que é fundamental esse esclarecimento, porque a abordagem ecológica ela é uma superação a abordagens empiristas, né? Ela está no... É só você olhar Bonfenbrenner, que é, enfim, quem traz, né, a teoria. Ele está numa região epistemológica interacionista, Exato, totalmente interacionista. Então, a gente tem que entender esse aspecto, porque quando a gente começa a ver, manipula aqui a regra, gera comportamento, a gente não pode, a gente tem que entender o que está acontecendo, entender que a gente não está manipulando algo que a gente quer. A gente está proporcionando o ambiente de desenvolvimento para o atleta. Sim, mas outra percepção. Mas é intencional. É intencional, não deixa de ser intencional, perfeito. Mas foi o que eu te falei, existem as ideias do treinador que vão contaminar o jeito coletivo de se jogar. Ou seja, as ideias do treinador, elas estão entrando ali nesse ambiente que o treinador cria. Mas existe uma resposta dos jogadores que só os jogadores podem dar. E existe uma resposta dos jogadores respostas que influenciarão a maneira do treinador lidar também com essa conjectura. Por isso que é bidirecional. São suas ideias para os seus jogadores, mas é o que os seus jogadores vão produzir a partir dessas ideias. Exato. Podem influenciar, inclusive, essas ideias. Então, não vejo a ideia de você adestrar o comportamentalista, ela não se encaixa aí. Exato, perfeito. Isso é muito importante, inclusive para vocês que estão assistindo, que estão na prática, estão no treino, estão tendo contato com a abordagem ecológica, entender isso, né? Entender que você não está adestrando, né? Você está potencializando interações, você está pensando de modo interacionista. É muito diferente, né? Enfim, de uma abordagem mais empirista, né? Eu diria que a visão da abordagem ecológica, ela justamente ela promove para o indivíduo que joga, né, para a pessoa, ela concebe ele como um microsistema, né, dentro do sistema caótico, porque ele é integral, como você falou, é de corpo inteiro, né? E essa abordagem, ela desenvolve justamente os atletas interagirem no caos, interagirem com os seus colegas, interagirem no sistema caótico, porque ele está o tempo todo em contato com o ambiente, captando informações, se adaptando, né? Então, por exemplo, para uma abordagem, num processo, se a gente pensar numa abordagem ecológica, a gente pensaria assim, bom, por que os jogadores eles erram tecnicamente, por exemplo? Se você pensar de uma maneira mais cartesiana, você vai dizer assim, bom, eles erram porque falta para eles uma habilidade gestual. Do ponto de vista ecológico, se insere exatamente no uso das informações contextuais. Então, ele erra tecnicamente porque ele está interpretando mal ou usando mal as informações contextuais. Então, muito possivelmente, interferem no erro dele outros elementos. Então, você vê o meu erro, mas você não vê a pessoa que não se movimentou e que influenciou ficar mais com posse de bola. Então, sempre é uma questão de interações.
E aí Perfeito. que isso precisa ser fortalecido, né? Perfeito, professor.